Este vídeo de hoje é pra você que, assim como eu, não aguenta mais ver pedido de desculpa fake rolando pela sua timeline. Aquela situação que eu acho que tem se repetido muito ultimamente, que uma pessoa fala uma bobagem, um negócio problemático, reproduz uma parada machista, racista, LGBTfóbica, aí quando ela é cobrada, quando as pessoas fazem as cobranças devidas e chamam a atenção, a pessoa vem com aquele discurso no story, num vídeo, dizendo assim, olha gente, estão dizendo por aí que eu sou racista, mas quem me conhece sabe que eu não sou assim, então eu peço desculpas se alguém se ofendeu. Uns pedidos de desculpa que a gente olha e percebe às vezes de forma muito transparente que a pessoa não tá realmente preocupada em corrigir o problema que ela causou. Ela tá mais preocupada em limpar a própria imagem e aí faz uma nota de qualquer jeito ou pede a assessoria de imprensa para escrever um negócio que geralmente não dá conta de resolver o problema. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses pedidos de desculpa que a gente vê por aí, tanto para entender o que tem de problemático nessas falas que a gente vê sendo repetidas volta e meia, quanto pra gente entender também de que formas a gente pode dar respostas e atitudes mais adequadas nas ocasiões em que a gente vacila, tanto para que a gente possa melhorar, quanto para que a gente possa contribuir para que essas coisas se transformem e caminhem de uma outra maneira. Antes de começar nossa conversa, é muito importante dizer que boa parte das reflexões que eu vou trazer aqui hoje são inspiradas num vídeo de uma criadora americana chamada Franchesca Ramsey. Ela tinha um canal aqui no YouTube, hoje ela não produz mais conteúdo pra cá, e lá atrás, em 2013, ela fez um vídeo falando sobre essa questão dos pedidos de desculpa, que foi um vídeo que me ensinou muita coisa e inclusive me ajudou muito a lidar com as críticas que eu fui recebendo na minha trajetória aqui no YouTube, porque isso faz parte do processo. Eu acho que esse é um vídeo super bacana, já faz bastante tempo que eu tenho vontade de repercutir ele aqui, também trazendo algumas outras reflexões minhas que eu acho que podem contribuir para essa discussão. É isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo de hoje e como eu acho que é importante dar os créditos, eu queria mencionar aqui a Franchesca e para quem quiser conferir o vídeo original em inglês, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards. E entrando no assunto então, esse rolê dos pedidos de desculpa fakes, problemáticos que aparece por aí, é um fenômeno que eu tenho a impressão que tem rolado de forma mais frequente nos últimos tempos. É uma parada que acontece desde sempre, mas eu acho que de um tempo pra cá, a galera tá começando a se preocupar um pouco mais com a possibilidade de parecer que tá sendo LGBTfóbico, machista ou racista. Acho que de uns anos pra cá, essas discussões foram avançando um pouco, a gente tem tido condição de provocar mais debates a respeito dessas coisas e todo mundo tem tido mais noção do quanto algumas falas não são exatamente aceitáveis, não são corretas e ajudam a reproduzir uma cultura de discriminação que tem efeitos muito concretos na vida de certas parcelas da população. Há uns anos atrás, quando a gente reclamava muito de falas problemáticas, geralmente a coisa ficava mais feia pra quem tava reclamando do que pra pessoa de quem a gente tava chamando atenção. Obviamente que isso ainda acontece muito, mas eu tenho essa impressão que de uns anos pra cá, pessoas públicas e empresas, marcas, têm estado um pouco mais preocupadas em não parecerem que têm comportamentos discriminatórios. Nem sempre elas estão exatamente preocupadas em não ter comportamentos discriminatórios, mas elas pelo menos se preocupam em transparecer uma imagem de pessoas que são sensíveis a esse tipo de questão, e aí nas ocasiões em que elas são acusadas de reproduzir esse tipo de coisa, geralmente tem essa correria aí pra ter o pedido de desculpas, a nota de esclarecimento, que nem sempre é construída da forma mais genuína, mais honesta, mais adequada, justamente porque a primeira preocupação não é exatamente com o discurso discriminatório ou com o preconceito em si. A preocupação mais importante é ficar com a imagem boa e não ter gente por aí na internet, na mídia, achando que eu sou uma pessoa ruim, achando que eu sou uma pessoa horrível e preconceituosa. Pra mim, o principal problema que a gente tem em muitos desses discursos e dessas notas de esclarecimento é justamente esse fato de que a pessoa fica muito centrada em si mesma. Porque eu acho que muita gente entende essas discussões sobre preconceito e discriminação como uma parada meio moral, assim. Uma vibe meio moralizante em que você entende que ser uma pessoa preconceituosa é uma coisa moralmente errada. Então que as pessoas preconceituosas geralmente são aquelas pessoas ruins, malvadas, que odeiam os negros, que odeiam as mulheres, que odeiam as pessoas LGBT. Então a partir do momento que você fala uma parada problemática e alguém te acusa de estar sendo machista ou racista ou LGBTfóbico, parece que a pessoa tá dizendo que você é um monstro. E aí geralmente a primeira preocupação da pessoa é esclarecer pra todo mundo que não, que na verdade ela não é um monstro, que ela é uma pessoa boa, que ela não é assim, que não foi a intenção dela, que ela não fez por mal. Quem me conhece sabe. Isso tudo tem a ver com uma coisa que eu já discuti aqui no outro vídeo, que é o medo de ser chamado de opressor. Ninguém quer ser colocado nessa caixinha
bonitinha. Ninguém quer ser visto dessa forma, justamente porque as pessoas acham que ser opressor ou que ser preconceituoso não é uma coisa de pessoas boas, é uma coisa moralmente incorreta. Só que aí o problema é que essa primeira preocupação, que é principalmente com a própria imagem, faz a pessoa ficar imediatamente na defensiva, que é uma postura que não é exatamente a melhor postura quando alguém tá chamando sua atenção por uma parada problemática que você ajudou a reproduzir. E aí a gente se acostuma a ouvir algumas dessas frases muito comuns que logo transparecem que a pessoa tá na defensiva, tá muito mais centrada em proteger a si mesma do que realmente pensar sobre aquela parada que ela fez ou que ela disse. São frases do tipo: ai, mas eu não sou racista. Ai, mas eu até tenho amigos gays. E mais uma vez, o rolê do quem me conhece sabe que eu não sou assim. Cara, esse rolê do quem me conhece sabe, mas me sobe um nervoso toda vez que eu leio isso, porque é uma coisa assim, muito pavorosa. Uma outra forma como isso acontece muito também é quando a gente vê casos de discriminação que envolvem empresas ou marcas. Quando alguém foi vítima de alguma atitude discriminatória dentro de uma loja, numa empresa, algum serviço, alguma coisa desse tipo, a gente sempre vê essa empresa ou essa marca lançando uma nota dizendo que não compactua com nenhuma forma de discriminação. E aí eu sempre fico assim, tá, meu bem, mas se você não compactua, você não está fazendo seu trabalho direito. Por quê? Porque os casos de discriminação continuam acontecendo na sua empresa. Não é sobre isso, não é isso que interessa. A impressão que eu fico é que falta entender um pouco qual é o ponto mais importante dessa chamada de atenção, dessa reclamação que a gente faz diante desses casos. Porque assim, ninguém tá dizendo que você teve a intenção de ser racista. Eu não acho que ninguém acorda de manhã e pensa assim, nossa, hoje eu vou discriminar alguém porque eu acho que a discriminação é uma parada assim bacana. Nossa, eu acho que assim, um valor que a minha empresa realmente apoia e compactua é a discriminação, é o preconceito. A gente aqui na nossa empresa acha que é bacana, que é legal reproduzir esse tipo de coisa. Gente, ninguém espera isso de ninguém. Quer dizer, a gente até espera pessoas preconceituosas de propósito, porque essas pessoas horríveis existem por aí. Mas quando a gente tá apontando uma coisa específica que você disse ou que você falou e tá chamando atenção pro fato de que essa coisa pode ter sido problemática, a gente não necessariamente tá dizendo que você é uma pessoa horrível e não necessariamente tá afirmando que você teve a intenção de machucar a dignidade de uma outra pessoa ou de uma outra população. A discussão não é sobre a sua intenção, não é sobre o que você quis dizer, é sobre o que você disse, é sobre o impacto daquilo que você fez ou daquilo que você falou. Eu entendo que muitas vezes o nosso primeiro desejo é explicar logo que aquelas não foram as nossas intenções, que mesmo que a gente tenha machucado alguém ou reproduzido alguma parada problemática, aquilo foi feito sem querer, não tive a intenção. Mas aí eu reitero aquela ideia que eu já falei aqui várias vezes e que eu inclusive aprendi neste vídeo da Francesca Ramsey, que é o exemplo do pisão no pé. Se você pisa no pé de uma pessoa sem querer, o fato de ter sido sem querer não muda o fato de que você realmente pisou no pé daquela pessoa e que você realmente machucou aquela pessoa. Então você entende, assume, reconhece que você machucou uma pessoa e você pede desculpas pra ela, correto? Deveria ser mais ou menos a mesma coisa quando o que a gente machuca sem querer não é o pé de uma pessoa, mas é a dignidade dela. Ou quando a gente ajuda a reproduzir, mesmo que sem querer, um estereótipo negativo a respeito de um grupo social, a respeito de uma parcela da população. O mais importante é que a gente possa se responsabilizar pelo impacto daquilo que a gente diz ou daquilo que a gente faz. E aí o que eu acho mais doido é que as pessoas estão lá tão preocupadas com a própria imagem, tão autocentradas, que essa parte de assumir responsabilidade é justamente o que elas transferem para outra pessoa. E aí a gente vê algumas outras frases que também são muito comuns, que é aquela coisa de eu peço desculpas a quem se ofendeu. Eu peço desculpas se alguém se ofendeu. Colega, não foi a pessoa que se ofendeu, foi você que ofendeu a pessoa. Tem que assumir esse BO, entendeu? Não adianta você transferir a responsabilidade da ofensa para outra pessoa achando que foi ela que foi muito sensível, que foi ela que foi muito frágil, porque era só uma brincadeira, você não queria fazer aquilo. Fica parecendo que a pessoa tá até se colocando numa posição meio superior, como se fosse a mais madura ali da situação. Olha, eu até te peço desculpas se você se ofendeu, caso você tenha se ofendido. Mas a realidade é que eu não fiz nada, foi uma bobagem, eu só me expressei mal. E aí diminui o tamanho do problema, tira a responsabilidade de cima de si e segue a vida como se tivesse tudo certo, tudo lindo aqui, ó. Já me desculpei, bacana, seguiu. O problema
problema disso tudo é que isso não faz absolutamente nenhuma diferença nem na sua vida, porque você não assume o BO, não repensa a parada que você falou, não entende de que forma você pode começar a pensar ou se comportar de maneira diferente, e pelo mesmo caminho você também não provoca nenhuma diferença na vida daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas que você machucou ou que você ofendeu de alguma forma. Fica sendo só uma tentativa mesmo de limpar sua barra e de limpar sua imagem. E quando eu chamo de tentativa, é importante dizer que é uma tentativa mesmo, e uma tentativa que é sempre mal sucedida, porque é muito fácil de identificar um pedido de desculpa fake, uma notinha que foi escrita pela assessoria só para limpar a barra do artista, uma notinha de esclarecimento que tá só tentando gerenciar ali a crise daquela marca que tá começando a perder dinheiro na bolsa de valores. É muito fácil identificar quando é só uma tentativa de corrigir uma fratura exposta com um band-aidzinho. Não vai funcionar. E não vai funcionar principalmente porque existem formas muito mais honestas, muito mais genuínas de dar uma resposta adequada quando alguém te chama atenção por um vacilo que você cometeu. Principalmente se você é uma pessoa que está realmente preocupada em assumir responsabilidade sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você disse, repensando seus discursos, suas atitudes e mudando seu comportamento de alguma forma. Existem caminhos e possibilidades de fazer isso de forma mais honesta e menos autocentrada, principalmente. Acho que é importante que isso seja dito, porque eu sei que também existe muito por aí na internet hoje uma postura de uma galera que também acha que nenhum pedido de desculpas é aceitável e que pedido de desculpas não adianta de nada. Hoje em dia é muito comum eu ver a galera comentando por aí pelo Twitter que depois que inventaram pedido de desculpas ninguém mais foi pra cadeia. Pra começo de conversa, eu não sei se isso é exatamente verdade. Acho que existe uma distribuição de privilégio muito desigual nesse sentido. Existem pessoas por aí que são desculpadas muito mais facilmente do que outras, e eu acho que é importante a gente reconhecer isso também. Mas assim, de modo geral, eu penso que o ideal seria que de fato ninguém precisasse passar por uma punição exatamente. Eu não tô interessado simplesmente em punir as pessoas. O meu interesse é acabar com as situações e com as estruturas de opressão e de violência. E da mesma maneira que um pedido de desculpa fake não faz nenhuma diferença em relação a essas estruturas, punir uma pessoa só por punir não ensina absolutamente nada a ela, não ajuda ela a transformar e a mudar essas atitudes, esses pensamentos, assim como também não faz nenhuma diferença concreta nessas estruturas que a gente está tentando transformar. Esse é um debate que eu também já fiz aqui num vídeo sobre cultura do cancelamento, que é um debate que eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa dos pedidos de desculpa e da punição e tudo mais. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar ele nos cards aqui em cima. O ponto principal é que às vezes eu acho que pedidos de desculpa são gestos importantes sim, quando eles são feitos de uma maneira honesta, genuína, e principalmente quando existe uma disposição honesta em reparar os efeitos do problema que a pessoa causou e ajudar nesse processo de transformação dessas estruturas. Nessa direção, o pedido de desculpas que eu gostaria de ler, ele teria mais ou menos 3 elementos, 3 aspectos que eu acho que são importantes e que, mais uma vez, eu reitero, precisam ser honestos e genuínos, que é uma coisa muito fácil de perceber quando não acontece. O primeiro desses elementos é um reconhecimento e um agradecimento para essa pessoa que te chamou a atenção por uma parada, principalmente porque fazer esse movimento de chamar a atenção de alguém por alguma coisa não é um movimento exatamente simples. As pessoas geralmente acham que a gente gosta de fazer problematização e de ficar por aí apontando, ai, porque você foi machista, não sei o quê, sendo que é um saco fazer isso. É um saco que a gente tenha que ver e lidar com discursos e comportamentos problemáticos o tempo todo e tem que se colocar na posição de se manifestar em relação a essas coisas. Eu preferia viver a minha vida sem ter que passar por isso, principalmente quando a gente tá falando de relações mais íntimas, de relações interpessoais. Um amigo seu, uma pessoa da sua família que chama a sua atenção pra uma parada problemática, só tá se colocando na posição de fazer isso, provavelmente porque essa parada é muito importante, muito séria e afeta ela ou outras pessoas de forma muito significativa. Porque se não fosse grande coisa, a gente com certeza ia preferir evitar o conflito. Eu sou uma pessoa libriana, eu prefiro sempre evitar o conflito. Então quando alguém te chama a atenção pra alguma coisa, acolha isso, escute, reconheça. E se possível, acho que não custa nada agradecer a essa pessoa por estar te trazendo essa perspectiva. Dizer, olha, eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha tido noção de que isso poderia ser problemático. Obrigado por chamar minha atenção pra isso. Acho que é importante e generoso de alguma forma você poder fazer esse agradecimento, inclusive porque no momento em que a pessoa te aponta isso, ela tá te trazendo uma perspectiva que pode te ajudar a se transformar, a repensar algumas coisas e a crescer de alguma forma. Eu acho que é bacana que a gente possa fazer esse movimento de reconhecimento. O segundo movimento, que eu acho que é o mais importante, é justamente esse de se responsabilizar, assumir responsabilidade pelo que você fez. Dizer, me desculpa por essa fala que eu tive, me desculpa por essa atitude discriminatória, me desculpa por essa parada que eu
fiz. Me desculpa por esse efeito que eu provoquei, sem colocar uma condição, sem transferir a responsabilidade para outra pessoa, assumir o BO e entender que esse BO é seu, que foi fruto de uma atitude ou de um discurso que você teve, sem ter necessariamente a preocupação de explicar as suas intenções. Se você achar que é muito importante explicar quais foram as suas intenções de fato, para demonstrar que você não queria ofender, que não foi de propósito, tudo bem, faz sentido, mas entenda que isso não é o mais importante. Essa é uma parada que acaba centrando o pedido de desculpas em você e não na outra pessoa, e não é você o mais importante do seu pedido de desculpas. O mais importante é aquilo que você fez, é o impacto que você provocou. Por fim, o terceiro elemento que eu acho bacana em um pedido de desculpas é o compromisso que você pode assumir, é apontar de que forma você pode se comprometer com a transformação das suas ideias, das suas atitudes, dos seus pensamentos, para que você não continue reproduzindo discursos e atitudes problemáticas e talvez para que você possa até, quem sabe, no mundo ideal, se transformar num aliado dessas questões, desses debates e dessas lutas. Isso para mim é o que interessa mais e, por sinal, é a coisa que eu acho que as pessoas estão menos dispostas a fazer. É justamente aí que eu acho que mora a diferença entre um pedido de desculpas fake e um pedido de desculpas honesto. Tanto no caso de pessoas anônimas ou de pessoas públicas e mesmo de empresas e marcas, eu não quero ver só uma nota de esclarecimento. Eu quero ver uma mudança de atitude concreta. Eu quero mesmo é que essas situações de violência não continuem se repetindo. Então o que me interessa não é só você tentando provar que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa legal e quem te conhece sabe que você é assim. Isso não faz absolutamente nenhuma diferença. O que me interessa é de que forma você, que ajudou a reproduzir esse tipo de problema, pode me ajudar a resolver esse tipo de problema. Então se você se responsabiliza e se preocupa de forma honesta e genuína com isso, procure fazer esse gesto. Faça o compromisso de se inteirar mais dessas discussões, de escutar mais pessoas negras, mulheres, pessoas LGBT, pessoas gordas, pessoas com deficiência e se esforçar a se movimentar para se tornar mais consciente a respeito dos seus discursos e das suas atitudes. Tanto para que você não continue reproduzindo esse tipo de problema, quanto para que você, dentro das suas possibilidades de ação, ajude inclusive essa realidade a se transformar. Espero que essa conversa ajude a gente a repensar um pouco desses discursos que a gente vê por aí, esses pedidos de desculpas fake que a gente vê por aí, e ajude a gente também a ter mudanças de atitude e de discurso e de postura que sejam mais concretas, mais honestas e mais efetivas, principalmente no enfrentamento desses desafios que a gente tem por aí. E vocês, o que acham dessas questões todas? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, deixem aí as suas opiniões e, se puder, espalhe esse vídeo também para os amigos, para mais pessoas se inteirarem dessa conversa e a gente movimentar ainda mais esse debate. Por hoje é isso, um beijo gigante para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!